Trump ameaça ocupar um país africano. Sim, não se trata mais apenas de declarações sobre o Canadá, a Venezuela ou o Irã. Agora ele está ameaçando ocupar um país africano. Hoje estamos diante de um novo conflito global. Seu protagonista é um dragão chinês adormecido e uma base militar misteriosa, de onde partiram as guerras do Iraque, Afeganistão, Iêmen e assim por diante. Hoje, essa base militar passou a ameaçar o trono dos Estados Unidos no Oceano Índico. Talvez o cenário do Afeganistão se repita neste país africano. A Grã-Bretanha traiu sua aliada, os Estados Unidos, na primeira resposta britânica sobre as ameaças de Grilando e Canadá. E hoje estamos vivendo essa nova transformação, uma transformação suspeita, de fato. Como é essa transformação que estamos vendo hoje? É sobre isso que vamos falar hoje. Intervalo e voltamos já. Fiquem conosco. Queridos telespectadores, que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Sejam bem-vindos hoje conosco neste novo encontro, se Deus quiser, da série de episódios Opinião de Hoje. Queridos telespectadores, vamos falar sobre um novo conflito, um conflito que surgiu com força recentemente e talvez nem todos tenham percebido. Se Trump fala sobre Greenland, fala sobre o Canadá, sobre a Venezuela, o Irã, Cuba e assim por diante. Hoje, há outro conflito, desta vez, esse conflito diz respeito exatamente ao continente africano. Vamos falar exatamente sobre o país Ilhas Maurício, um pequeno país formado por um grupo de ilhas localizado no sudeste do continente africano, próximo de Madagascar. O importante é que esse país esteve anteriormente sob ocupação britânica e se tornou independente do Reino Unido em 1968. Mas o jogo que o Reino Unido fez na época foi antes de conceder a independência para eles. E ao se retirar dessas ilhas, eles separaram algumas dessas ilhas. Isso é semelhante ao que o colonialismo francês e espanhol fez no Marrocos, quando concedia a independência ao Marrocos, se retirando de algumas áreas e mantendo outras, como se não fossem marroquinas. Como aconteceu, por exemplo, em Sidi Ifni, como aconteceu na região do Saara marroquino e como ainda acontece até hoje também. No que diz respeito a esses enclaves ocupados, Ceuta, Melilla e as demais ilhas, a Grã-Bretanha fez a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Concedeu independência a Maurícia, mas manteve a ocupação de algumas ilhas, como se não pertencessem a Maurícia. Essas ilhas são chamadas de Arquipélago de Chagos, que é composto por 7 ilhas de coral maravilhosas. Na verdade, elas ficam a cerca de 2.000 quilômetros de Maurício e estão localizadas em um ponto estratégico muito importante no coração do Oceano Índico, perto de Maurício. O Mar da Arábia, vindo da região do Oriente Médio, fica perto da Índia e de todos os países asiáticos muçulmanos, como Malásia, Indonésia e assim por diante. Essas ilhas, o arquipélago de Chagos, permaneceram como a última colônia britânica na África. Durante todos esses anos, Maurício não ficou de braços cruzados e nunca desistiu do sonho de recuperar essas ilhas e expulsar o colonialismo britânico dessas terras. E, de fato, conseguiu sucessos no campo político, no campo diplomático e até mesmo no campo jurídico, dentro dos tribunais britânicos e também na Corte Internacional de Justiça em Haia. Todos eles afirmaram que essas terras pertencem realmente a Maurício e que o Reino Unido deve se retirar delas. Até mesmo as Nações Unidas emitiram a mesma decisão. Até mesmo o Reino Unido foi pressionado a devolver essas ilhas e vários países, inclusive os africanos, por meio da União Africana, sempre exigiram que o Reino Unido se retirasse dessas ilhas. E de fato, após muitos anos de luta, recentemente,
finalmente foi alcançado um acordo entre o governo de Maurício e o governo britânico, o governo de Keir Starmer. Esse acordo prevê a transferência da soberania para Maurício. E também prevê que o Reino Unido alugue essas ilhas de Maurício por meio de um contrato de arrendamento que dura 99 anos. Isso significa que essas Ilhas Chagos realmente passarão a estar sob a soberania de Maurício. Mas o Reino Unido vai mantê-las apenas por meio de um contrato de aluguel, arrendando-as de Maurício. Por que isso? Por que o Reino Unido as manterá por contrato de aluguel? O motivo é que uma das ilhas mais importantes que está lá agora abriga uma das bases militares britânicas e americanas mais importantes. O Reino Unido manteve essas ilhas não porque elas tenham recursos naturais ou algo do tipo, mas apenas para explorar essa localização estratégica importante que essas ilhas possuem desde 1973. O Reino Unido e os Estados Unidos juntos exploram essa ilha no nível militar, eles têm uma base militar lá e nela operam uma base aérea e naval, que realiza tarefas logísticas e também missões ofensivas muito importantes, porque a partir dela conseguem dissuadir várias regiões no Oriente Médio, na África e nos oceanos Índico e Pacífico. Essa base militar abriga mais de 2.500 soldados das forças aéreas e navais, e nela ficam estacionados submarinos nucleares, porta-aviões, além de bombardeiros estratégicos como o B-2, entre outros tipos de aeronaves. Ou seja, a partir dessa base militar foram conduzidas as operações militares que aconteceram no Iraque e no Afeganistão, e hoje também são realizadas operações contra o governo de Sana, no Iêmen. Ela também monitora operações de transporte comercial internacional na região. Portanto, a base é muito importante para essa aliança histórica entre os Estados Unidos e o Reino Unido, tendo desempenhado papéis muito significativos ao longo das últimas décadas. Por isso, o Reino Unido concordou com Maurício em conceder a soberania dessas ilhas, com a condição de manter essa base militar como aluguel por 99 anos. E isso em troca de quê? Também, em troca, o Reino Unido pagaria a Maurício cerca de 100 milhões de libras esterlinas por ano. Todo ano pagaria 100 milhões de libras esterlinas e também pagaria cerca de 40 milhões de libras esterlinas como compensação. Essa compensação é destinada aos habitantes da ilha de Chagos, porque esses moradores foram expulsos à força para que a ilha se tornasse uma zona militar 100%. Esse acordo também fala sobre uma zona de segurança restrita que se estende por cerca de 40 quilômetros no mar. Por que isso? Para garantir que navios e espiões, navios de carga, não se aproximem. Estamos falando de outras potências como China, Índia, Rússia e assim por diante, mas mesmo assim, nenhuma das partes gostou, especialmente a primeira parte. Os habitantes deportados da ilha de Chagos, estamos falando de cerca de 10 mil pessoas. 10 mil pessoas. Essas pessoas não querem compensação financeira, elas querem voltar para essa ilha, têm uma ligação profunda com a terra, têm uma ligação profunda com os mares dessa ilha. Então o que elas querem? Querem voltar para lá? O outro lado é o presidente americano, Trump. Trump ficou surpreso com esse acordo, ou seja, ele rejeitou completamente. Por quê? Porque agora os Estados Unidos têm grandes preocupações, dizendo que esse passo pode ser apenas o começo para expulsar as forças americanas e britânicas da região. Por quê? Porque agora há o reconhecimento da soberania de Maurício, agora eles têm soberania sobre essas ilhas e existe apenas um contrato de aluguel. Ou seja, a qualquer momento o governo de Maurício pode sair, depois de conquistar essa soberania,
claro, por meio de uma decisão de rescindir esse contrato de aluguel. E então, as forças americanas serão obrigadas a deixar essa ilha. Por um erro, segundo o que dizem, por um erro britânico, ou seja, por um erro cometido por Starma, mas como vou explicar para vocês, não é realmente um erro. Starmer fez declarações, disse que essa era a única solução possível. Disse que o Reino Unido não tinha outra opção a não ser reconhecer a soberania de Maurício. E alugar essas ilhas, ele disse que se não fizesse isso, perderia a ilha e junto com ela, perderia essas bases militares lá. Então achou que essa era a solução. Por quê? Por causa de Maurício? Quer dizer, como já expliquei para vocês, Maurício ganhou todas as apostas políticas, diplomáticas e legais, então ficou obrigatório para o Reino Unido sair dessas ilhas. Da mesma forma, Trump se viu diante de um novo problema que ele nunca esperava. E o governo de Maurício tomou uma decisão proibindo o armazenamento de armas nucleares nessa base militar. Ou seja, Maurício disse: sim, vamos permitir que vocês aluguem essa ilha, mas com uma condição obrigatória, ou seja, sem o direito de armazenar ou implantar qualquer arma nuclear lá. Por que Maurício tomou essa decisão? Porque é um dos países africanos que assinou um tratado chamado Tratado de Pelindaba. Esse tratado determina que o continente africano deve estar livre de qualquer arma nuclear, sendo proibido armazenar armas nucleares lá. Portanto, isso era algo que Trump não esperava de jeito nenhum. Ele queria aproveitar esse local estratégico como uma ameaça futura com esse tipo de arma nuclear. Os Estados Unidos sabem muito bem que isso é só o começo. O que vem a seguir? O que é? Que Maurício vai expulsar as forças americanas e britânicas da região? Por quê? Porque aqui estamos falando de um país amigo da China. Existem relações muito próximas entre Maurício e a China. Maurício foi o primeiro país africano a assinar um acordo de livre comércio com a China. É considerada a porta de entrada da China, a porta de entrada dos investidores chineses para o sul do continente africano, para o continente africano. Os dois países têm um acordo para realizar transações comerciais usando suas moedas locais em vez do dólar. A China investe em muitos projetos e projetos muito importantes na infraestrutura de Maurício, no setor de energias renováveis, no setor de transporte e também nas telecomunicações. Também vemos que os chineses são a maior comunidade estrangeira atualmente em Maurício. Estamos falando sobre comunidades de países, sobre etnias. Existem cerca de 16 mil chineses vivendo em Maurício. E prestem atenção, estamos falando de uma população que mal ultrapassa 1 milhão de habitantes. Ou seja, quando dizemos 16 mil chineses, esse número é significativo em relação ao total da população. Além disso, não podemos esquecer que Maurício é um país que não possui exército. Este país é um dos poucos no mundo que não possui forças armadas. Ele só tem forças de segurança e guarda costeira. Por isso, ela depende de alianças de segurança, depende da proteção dessas potências internacionais e mantém essas alianças. Maurício também coopera em segurança com a França, então vemos que ela depende em termos de segurança da Índia e da França, e economicamente depende da China. E a história provou que o primeiro passo para controlar os países não são as alianças e parcerias militares e de segurança, mas sim o controle dos pontos vitais, a economia.
É isso que a China está fazendo hoje, com todos os países do mundo, não só com Maurício, a China hoje. Pode-se descrever como um dragão adormecido. Quando esse dragão acordar, o mundo vai perceber que está sob seu domínio de uma forma indireta. Por isso, reparem que hoje vemos a China controlando os portos de Maurício, controlando todas as instalações de telecomunicações, controlando as usinas de energia. Então, qualquer crise na região de Maurício colocará o país à mercê dos chineses. Fará com que a China ofereça ajuda e Maurício será obrigado a aceitar essa ajuda, a aceitar ser aliado da China naquele momento. Por isso, Trump fez declarações muito fortes. O que ele disse? Ele disse: se sentirmos que há uma ameaça planejando nos expulsar desta base, então ocuparemos Maurício. Mas a equação aqui não é fácil, como alguns pensam. São apenas declarações, apenas ameaças. Todos esses países que não têm relações próximas com Maurício não permitirão que os Estados Unidos façam isso, não permitirão que os Estados Unidos ocupem esse país. Apesar de hoje existirem grandes conflitos entre a Índia e os chineses, ambos concordam em defender Maurício e impedir ou expulsar os Estados Unidos dessa região. Portanto, na verdade, esse acordo entre Maurício e o Reino Unido é o quê? Na verdade, é o quê? O que é isso, de fato? É um golpe no Reino Unido? Um golpe no Reino Unido é doloroso para os Estados Unidos. Isso é apenas um prelúdio para expulsar as forças americanas da região e dessa base. O Reino Unido não se importa. O Reino Unido ele vai esquecer de proteger essa região hoje ou amanhã. Mas para os Estados Unidos essa região é muito importante. Então, hoje, o Reino Unido enviou uma mensagem de ameaça aos Estados Unidos. Fiquem longe desses planos relacionados à Groenlândia e ao Canadá. Caso contrário, a situação se tornará um desastre para os Estados Unidos nessa região. Sem essa base, os Estados Unidos não serão capazes de impor sua intervenção como um policial em todas essas áreas que mencionei: Iêmen, Irã, o Oriente Médio em geral. Portanto, são transformações rápidas que estão acontecendo hoje. Acredito que estão preparando para coisas muito grandes que estão por vir. Só nos resta esperar. Que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Até logo!